Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa estar abençoando a cada um que está ouvindo esse áudio. Vou estar transmitindo a palavra de Deus e que você seja impactado e abençoado pela mesma. Se você gostar desse áudio, você compartilha, você curte, comente, se inscreva no canal, enfim, fique à vontade. Mas você é bem-vindo ao meu canal Porções Bíblicas. Hoje nós vamos estudar sobre a vida de um homem chamado Enoque. É claro que não vou falar muita coisa a respeito dele, porque eu não tenho muito conhecimento a respeito desse moço. A Bíblia nos dá poucos detalhes, mas os detalhes que a Bíblia nos dá é que nós possamos ter uma vida santa, como teve esse moço chamado Enoque. A sua história inicia em Gênesis, capítulo de número 5, e o versículo de número 21. Eu quero ler com você. Se você tiver uma Bíblia em casa, no seu celular, no seu tablet, no computador, até mesmo impressa, me acompanhe nessa leitura que diz assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Observe aqui que este moço, ele tinha uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. A Bíblia diz que Deus o levou para si. O nome Enoque significa dedicação. Só aí nós podemos ter um vislumbre da vida desse moço. Até o nome dele significa dedicação, ou seja, ele foi uma pessoa dedicada em tudo aquilo que fez e principalmente toda a sua dedicação foi agradar a Deus. Então, observamos aqui que Enoque, o sétimo membro da genealogia de Sete, recebe uma ênfase especial. Veja que a vida de Enoque está em total contraste com a de Lameque e o sétimo da linhagem de Caim. Observe que a vida de Enoque foi uma vida que agradou a Deus. Toda a vida que ele viveu na terra, ele viveu para agradar a Deus. Observe que ele viveu 365 anos. Naquela época, ele ainda era um jovem, porque observe que quando a pessoa se dedica a Deus, ele se dedica, ele se entrega totalmente para Deus. Então observe que enquanto o Lameque se destacou por sua imoralidade e violência, Enoque se destacou por andar com Deus. Como Adão deve ter feito antes de pecar no jardim, lá no Éden, em 3,18, e como Noé faria mais tarde, em Gênesis 6,9. Aqui nós podemos ver que a expressão andou com Deus sugere uma vida consistente com a vontade de Deus, e bem como uma experiência de comunhão com Ele. Porque talvez a paternidade com o nascimento de Matusalém tenha inspirado Enoque a levar a sério o seu relacionamento com Deus. Agora imagine o nível de maturidade espiritual que Enoque deve ter alcançado após viver 300 anos de coração sincero para Deus.
Lá no livro de Judas, nos versos 14 e 15, vai nos falar sobre Enoque, quando fala que ele testemunhou de Deus. Ele deu bom testemunho diante de Deus e diante dos homens naquela época. Quão maravilhoso é a pessoa servir a Deus e dar testemunho desse próprio Deus. Veja o que diz o verso 14 do livro de Judas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então veja que Judas, claro, não é o Judas Iscariotes, porque esse aí morreu, ele se suicidou. Esse aqui é Judas, aquele discípulo de Jesus. E ele falando, bem profetizou Enoque, ou seja, o Espírito Santo revelando agora a Judas a respeito de Enoque, que testemunhou a favor de Deus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, e o verso de número 5, fala também a respeito de Enoque, diz assim: Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então veja que mais uma vez a Bíblia revela que Enoque foi um homem de Deus, não foi um grande homem de Deus, porque não existe grande homem de Deus. Existe homem santo de Deus e homem de Deus. Grande é somente Deus. Então observe que o testemunho de Enoque agradou tanto a Deus, que Deus o levou para si, para que ele não viesse provar da morte. Então observe que Judas falou a respeito dele, que Enoque foi um profeta sincero para Deus. Observe que a descrição da vida de Enoque difere das outras de duas maneiras notáveis. Quais são essas outras? Falando a respeito de Adão e a respeito de Noé. Primeiro, sua justiça se destaca mediante a dupla menção de que Enoque andou com Deus. E segundo, a descrição do fim de sua vida é misteriosa e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Então observe que o Novo Testamento confirma o significado dessa frase. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Hebreus 11:5. Podemos destacar que a experiência de Enoque foi como a de Elias, que também subiu aos céus e não provou da morte. Louvado seja o nome de Jesus. Observamos que muitos dizem que Enoque e Elias vai ser as duas testemunhas do Apocalipse. Mas eu não posso afirmar isso porque a Bíblia não me dá base para conjecturar a respeito. Só sei dizer que um dia na glória nós veremos Enoque e Elias. Louvado seja o nome de Jesus, porque todo aquele que aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, ele tem essa esperança. Então, foi maravilhoso. Foi maravilhosa a vida e o testemunho de Enoque, esse homem de Deus,
esse jovem de Deus, que viveu 365 anos aqui na terra. Repito, ainda era jovem. Observe bem que quando a Bíblia fala que não se viu mais Enoque, a partir daquele dia ele andou com Deus e Deus levou para si. Nós temos essa experiência aí também quando chegar no fim dos tempos. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 55, nós temos uma palavra gloriosa e a nossa esperança é essa aqui. Quando Paulo escreve aos irmãos ali de Corinto, e ele vai nos falar a respeito do arrebatamento da igreja. No capítulo 15, 51, vai nos dizer assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então Paulo aqui, ele faz uma pergunta. Ele diz, no final aqui no versículo de número 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Primeira pergunta, onde está, ó inferno, a tua vitória? Por que Paulo pergunta isso? Porque Paulo está falando aqui que a vitória final foi a vitória de Cristo e a nossa também. Então, Satanás, demônios, nada vai poder nos impedir naquele dia. E aqui Paulo falando sobre o nosso corpo que é corruptível, vai receber agora um novo corpo, uma nova roupagem. E nós vamos estar morando para sempre com o Senhor na glória. Então, essa experiência aí, Paulo antecipa uma experiência reservada para os cristãos que estiverem vivos nos fins dos tempos, mostrando como vai ser essa vitória. E nós vamos poder conhecer o nosso irmão Enoque e também o nosso irmão Elias, que foi levado aos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também escrevendo os irmãos em Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que Paulo está falando aqui da vitória final da igreja. Hoje a igreja passa por muitas tribulações, muitas perseguições, mas vai chegar um dia que a igreja de Cristo vai triunfar em glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz que vai acontecer que quando o Senhor descer do céu, no versículo 16 de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com grande voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, desde Abel, o primeiro salvo, até o último,
vão ressuscitar. E nós que estamos vivos, quando acontecer o arrebatamento, seremos levados para o Senhor. E ali vamos estar com o Senhor para sempre. Assim como Deus fez com Enoque, levando Enoque para a glória, Deus também fará com a sua igreja. E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então Enoque, o homem que andava com Deus. Observe bem que Enoque foi um homem notável e seu ministério foi muito importante. Lá em Gênesis 5, 18 ao 24, vai falar que ele era filho de Jared e pai de Matusalém, o homem mais velho que viveu na Bíblia. Observe bem que foi o Matusalém. Observe que aqui no versículo de número 27 do livro de Gênesis, do capítulo 5, diz que: e foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Então, veja que falando a respeito de Enoque, foi um homem notável. Seu ministério foi excelente. Uma pessoa que viveu para Deus. Em comparação com outros membros da família de Adão e Eva, Enoque viveu uma vida relativamente curta na terra. Mas esse tempo que ele pôde viver, ele se dedicou totalmente a Deus. Enoque era um homem que andava tão perto de Deus que, eventualmente, Deus o trasladou para o céu sem passar pela morte. Veja que coisa interessante. O importante é você estar com Deus. Porque quando acontecer de você partir daqui para a eternidade, você vai estar para sempre com Deus. E Enoque foi um homem tão santo, que ele não provou da morte, ele já foi direto morar com Deus. Então veja que tem 3 aspectos da vida de Enoque que emergem da limitada informação que é dada nas Escrituras. Ou seja, a Bíblia fala pouco a respeito de Enoque. Mas três aqui nós podemos observar. 3 aspectos da vida dele que a Escritura não fala muito, mas é o suficiente para nós ter o desejo de andar com Deus. Como é que a gente deve andar com Deus? Obedecendo a sua palavra, sendo sensível à voz do Espírito Santo, lendo a sua palavra, orando, jejuando, cultuando, consagrando, louvando, adorando, reconhecendo, respeitando a Deus, servindo a Ele com sinceridade. O primeiro aspecto de Enoque foi que ele andou com Deus. Gênesis 5, 21 ao 24. O segundo aspecto de Enoque foi que ele agradou a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. E o terceiro aspecto é que Enoque testemunhou de Deus. Judas, verso 14 e 15. Então que nós possamos, colocar nossa vida no altar de Deus e sempre lembrar que nós podemos sim andar com Deus nesse mundo tenebroso, que nós podemos sim agradar a Deus com nossos atos, que nós podemos sim um dia morar na eternidade com o nosso Pai, que nós podemos sim um dia estar na Nova Jerusalém, conhecendo Enoque, conhecendo Elias, homens que não passaram pela morte, homens que não morreram, homens que não foram sepultados, homens que andou com Deus e que Deus o levou para si.
que nós possamos, ainda nesta terra tão pecaminosa, com esse sistema do mundo tão demoníaco, que nós possamos sim ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, e sabendo que um dia nós iremos conhecer face a face o Senhor Jesus e todos os seus servos. Que Deus nos abençoe. Guarda essa palavra no teu coração. É possível sim andar com Deus e morar com Ele na eternidade.